posso lembrá-lo do fato que você não é deste mundo. Você foi feito para ser diferente. Você foi escolhido para ser separado. E Deus te chamou para viver uma vida santa. Não pela sua própria força, mas pelo poder do seu Espírito. Não por um Espírito bom, não por um Espírito especial, mas pelo Espírito Santo. Ouça seu convite para sair e ser separado. Amém. Bem-vindos à MP Church. Gente nova, gente bonita. Estou gostando de ver vocês aqui na igreja. Glória a Deus. Que domingo lindo, não é? Só eu que achei o domingo bonito? Quantos sentiram a presença de Deus neste lugar hoje? É só o começo, amém? Coisas especiais eu sinto que Deus tem reservado para nós hoje. Você já esteve em algum lugar onde alguém se desconectou por um momento? Talvez numa conversa que a pessoa se distraiu e de repente quando ela volta ela está totalmente fora de sintonia. Já teve assim, algum momento assim? Não que aconteça sempre, mas de vez em quando acontece até na igreja. Eu me lembro de uma ocasião onde nós estávamos em um culto e tinha alguns irmãos, hoje não mais, graças a Deus, mas que tinham o hábito de cochilar na hora do culto. E de vez em quando ele dava aquela desligada, ele se conectava com uma outra dimensão. E eu me lembro que o pastor Fernando estava pregando numa mensagem, falando a respeito do pecado. Eu creio que era uma série chamada Encarando as Nossas Fraquezas. E ele estava falando a respeito do pecado. E ele disse assim: o pecado dá muito prazer, mas... E antes que ele pudesse concluir a frase, o irmão abençoado acordou. Então quando ele estava falando, o pastor dizia: o pecado dá muito prazer. Ele levantou a mão e: glória a Deus, é verdade. A igreja ficou sem entender. A igreja riu e o irmão ficou sem entender porque ele estava desconectado, ele estava fora de sintonia. Ele agiu sem entender o contexto. Ele agiu sem ter uma experiência do que estava acontecendo naquele momento. Ele de verdade vacilou. Foi esta direção que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma experiência transbordante com a pessoa do Espírito Santo, antes que eles pudessem agir para Ele. Jesus disse: vocês serão os meus discípulos em todos os lugares. Eu quero que vocês vão pelo mundo e preguem o Evangelho, mas antes é preciso que vocês tenham uma experiência com a santidade. Jesus não queria que eles saíssem simplesmente desconectados, sem entender o que estava de fato acontecendo. Nós estamos na nossa semana, a segunda semana da série chamada Separados. Se você nos acompanhou a semana passada, nós iniciamos e falamos da promessa da santidade, apontando nesse acontecimento que eu acabei de mencionar, onde Jesus disse que um dia estaria enviando o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Hoje nós queremos falar sobre a experiência com a santidade. Vire para alguém e fala assim: hoje você vai ter uma experiência com a santidade. Amém? Alguns de vocês já começaram a ter na hora do louvor e adoração neste lugar. Eu quero ler um texto que está em Atos, capítulo de número 2, versos 1 a 4. E eu peço à mídia que deixe ele um pouco mais. Às vezes as pessoas estão tirando foto, estão anotando. Não seja tão rápido. Minha face é linda, mas a palavra é mais importante, amém? Então vocês querem mudar rápido para minha face, mas deixa a palavra de Deus falar aos corações. E diz o texto: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu amo esta palavra. Na minha Bíblia é sublinhada: e de repente.
E de repente, por que de repente? Porque nós nunca sabemos quando Ele irá agir, mas no seu de repente, na sua hora, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Hoje essas línguas vão pousar sobre alguns neste lugar. E diz o verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, vamos orar em reverência à palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo quer fazer nesta manhã. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, nós te damos graças pela autoridade que está na tua palavra, e nós nos submetemos à tua palavra nesta manhã. Senhor, fala com nossos corações, envia-nos o teu Espírito, e que este dia seja um dia marcado pela presença da santidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Quantos creem? Pode dizer amém? Aleluia. Queridos, esse texto fala da vinda do Espírito Santo, a promessa que Jesus havia mencionado aos seus discípulos de forma sobrenatural. O Espírito Santo foi enviado, nós estamos a poucos dias da Páscoa. O Espírito Santo foi enviado no contexto das Escrituras, 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi enviado sobre os discípulos. Como eu disse na semana passada, até esse dia, ninguém havia experimentado de forma explosiva a presença do Espírito Santo. Havia tido presenças esporádicas, contextuais, escolhido a dedo quem estaria representando Deus e a sua presença no mundo. Mas a partir desse dia, o dia de Pentecostes, como disse o apóstolo Pedro ali mencionando Joel, a presença do Espírito Santo estaria sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os escravos, sobre os senhores. O Espírito Santo estaria sobre todos, amém? Muita gente nova na igreja, muita gente nos assistindo talvez pela primeira vez, porque o poder de uma mensagem online ela é tremenda. E há pessoas que estão ouvindo falar do Espírito Santo, mas se faz a pergunta: quem é o Espírito Santo? No conceito cristão, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira, não na ordem de importância, mas é a terceira pessoa da Trindade na ordem de conhecimento. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia vai trazer vários relatos da presença de Deus referente ao Espírito Santo. Nós temos ele interagindo diretamente com o homem em todas as Escrituras, como o próprio Deus, falando a respeito de Deus. Existem inúmeras evidências, e desde o início, a presença do Espírito Santo está lá. A Bíblia diz, já no início da criação, que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito estava na ação contínua da criação. Nós temos o Pai, nós temos a palavra, e disse Deus, que é o verbo. Quem estuda a palavra de Deus sabe que João faz referência a isso. No princípio era Deus. O princípio eterno, o princípio que sempre existiu era Deus. Deus já existia antes do princípio. Deus já estava lá. Deus não tem princípio, Deus não tem começo. Ele é tudo. E João, se referindo a Jesus ali, no seu evangelho, ele diz: o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, referindo que Jesus é Deus. Mas quando a gente lê Gênesis, a gente vê que o Espírito de Deus estava na criação, e o Espírito parava, o Espírito meio que, usando um termo aí bem, para a gente entender, chocava a natureza. Ele gerava a natureza, ele pairava sobre a natureza, e ele esperava essa ação de Deus através da sua palavra, através de Cristo, para criar. Nós temos também ainda na criação, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Você não precisa estudar hebraico ou grego para entender que nossa está no plural. E é muito interessante esse texto, porque Deus usaria, alguns falam assim, mas Deus estava falando com a criação, Deus estava falando com os anjos, Deus estava falando com os seres celestiais, façamos o homem a nossa imagem. Não, Deus estava falando consigo mesmo através da Trindade, através do Filho, através do Espírito Santo. Há uma palavra no hebraico, que é a palavra Elohim. A palavra Elohim se refere a Deus, mas é uma palavra bem interessante, porque Elohim está no plural. Elohim está no plural, mas é usado com verbos no singular, e é sempre muito confuso para muita gente. Por que a palavra está no plural, mas ela é usada no singular? Isso é a complexidade de entender Deus. Deus é um Deus que se manifesta em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Elohim pode ser visto como um início de coexistência de múltiplas pessoas dentro de uma única unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Vire para alguém e fala assim: o Espírito Santo é o próprio Deus. Há um texto que fica bem claro para nós, que está em Atos, e nós já referimos a ele há pouco tempo atrás, quando falávamos a respeito de Barnabé e de Safira e Ananias. Safira e Ananias mentiram quanto ao valor da sua propriedade e trouxeram os valores que venderam aos pés dos apóstolos. E a gente sabe que eles não foram honestos, e Pedro, falando com eles, disse assim, verso de número 3: então disse Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Claramente Pedro fala que quando ele mentiu o Espírito Santo, e ele termina a frase dizendo: o Espírito Santo que está entre nós, e eu vou explicar sobre isso, ele é o próprio Deus. Quando você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. A primeira coisa então que precisamos de entender, se queremos ter uma experiência, experimentar o Espírito Santo, é saber que nós estamos lidando com o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se relacionar com o Espírito Santo é se relacionar com o próprio Deus. Diferente do que muitos pensam, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um poder que você recebe. O Espírito Santo não é uma ferramenta que você usa quando você está em apuros. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. O Espírito Santo é Deus. Como é que a gente pode se relacionar com Deus? Como o Espírito Santo se relaciona com o ser humano, com a humanidade? Se o Espírito Santo é Deus, e Deus se relaciona, Deus é um Deus de relacionamentos, como é que Ele se relaciona conosco? Existem 3 formas, 3 maneiras que o Espírito Santo, Deus, está se relacionando com o homem. E especificamente com o Espírito Santo, nós temos na Bíblia várias palavras que indicam como Ele se relaciona conosco. Tem muita gente nova na igreja e não sabe disso, e não entende como se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Diga comigo: o Espírito Santo está conosco. Jesus veio ao mundo e Jesus esteve presente na terra. João diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. E aqueles que conviveram com Ele, diz que viram a glória do Pai. Viram a própria presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então quando Jesus estava aqui na terra, aqueles que tiveram o privilégio, que bênção, já imagina você viver com Jesus? O privilégio de ver Jesus, de caminhar com Jesus, de comer com Jesus, estavam convivendo e tendo a presença do próprio Deus. O próprio Deus estava na terra, o próprio Deus caminhava com eles, o próprio Deus estava com eles.
Eles poderiam dizer, os apóstolos e aqueles que viveram naquela época, Deus esteve conosco. Há uma proposição no grego que é frequentemente usada no mundo teológico que chama pará. Eu tenho a palavra em grego para você. Ou seja, é uma palavra utilizada para dizer quando algo ou alguém está perto ou próximo de outro alguém. Ou seja, quando o Espírito Santo está no mundo, ele está conosco. Ele está agindo conosco, ele está agindo como Jesus estava agindo com os discípulos. Então, como me relacionar com o Espírito Santo? Saber que ele está conosco. Quando Jesus esteve na terra, ele disse assim, olha, se eu não for, e ele dizia isso porque ele ia morrer e os discípulos estavam tristes. Porque Jesus ia sair, Jesus ia partir. E quando Jesus partisse, os discípulos pensaram assim, nós vamos ficar sós, nós vamos ficar sem a tua presença, o Senhor não estará conosco mais. E Jesus disse assim, se eu for, eu vou enviar outro, igual a mim, exatamente como eu. Pedro, vem cá, deixa eu te dar uma coisa aqui boa. Todo mundo que chega na igreja ganha um presente nosso. Pode chegar aqui em cima? Eu vou te dar um presente especial. Uma caneta da MP Church. Glória a Deus, olha que presente bacana. Nossa, escrever sermões, olha que lindo. Caneta bacana. Ungida. Especial. Amém. Mas vamos dizer que você perde essa caneta. Você perdeu a caneta. Treinamos aqui, ó. Que isso? E agora você está sem a caneta que eu te dei. Ela se foi. Mas eu vou te dar outra caneta. Dourada, especial, para os seus sermões ficarem ainda mais ungidos. É uma caneta. É outra caneta. Mas essa caneta é igual a outra? Ela é diferente. Embora é outra caneta, ela é diferente. Ela tem cor diferente. Ela faz algo como a outra. Mas ela não é ungida como a da mensagem de paz. Aquela caneta, ela é ungida. Mas se eu falar assim, não é isso que eu vou te dar. Treinamos. Pastor é bom de mira, gente. Eu vou te dar outra caneta idêntica à primeira caneta. Essa caneta é outra caneta, não é aquela caneta, mas ela é idêntica à primeira caneta. Foi exatamente isso que Jesus falou quando ele disse, quando eu for, eu vou enviar outro, o Paracleto, que embora não era Jesus, não é a primeira caneta, era idêntica à primeira. Amém? Obrigado. Essa eu não vou jogar não, você leva. Vamos ver se está bom de... Pastor está no alvo. Quando o Espírito Santo está no mundo, ele está assim, ele está como Cristo estava para os discípulos. Eu fico imaginando as pessoas hoje em dia não têm esse entendimento a respeito do Espírito Santo. Porque se eu dissesse para você assim, Jesus está aqui. Jesus acabou de entrar por aquelas portas. Jesus se assentou entre nós. Jesus está presente. Alguns mais eufóricos ficariam pulando, dando glória a Deus. Não é assim que a pessoa faz quando está ungida? Ela grita, ela sapateia, ela fica eufórica, porque ela crê que Jesus está fisicamente no nosso meio. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação. E o Espírito Santo é exatamente como Jesus era para os discípulos. O Espírito Santo está aqui. Dizer que Jesus está presente hoje é um erro. Eu já vi cultos que as pessoas falam assim, Jesus acabou de entrar por aquelas portas. E o povo... ficam eufóricos. Mas teologicamente é um erro, porque a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus não está mais presente na terra, mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo foi enviado e o Espírito Santo está entre nós, está conosco. Então como é que a gente relaciona com o Espírito Santo? Entendendo que Ele está aqui. Se você parar para pensar, você que me assiste, você que está aqui, em todas as etapas da sua vida,
você vai perceber que Deus esteve com você e até em momentos que você não percebeu Ele. Deus estava ali com você. Você não entendeu por que aquele livramento aconteceu, você não entendeu por que aquela doença foi curada, você não entendeu por que você está aqui, mas era Deus com você através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está conosco. Então como é que eu me relaciono com Ele? Sabendo que Ele está presente. Tem gente, não aqui, em algumas igrejas por aí, mas não aqui, que não faria determinadas coisas se o pastor estivesse presente. Eu vejo de vez em quando eu estou passando, as pessoas ficam, lá vem o pastor, aí muda a compostura. O pastor Paz, tudo bem? O pastor chegou. Não é verdade? Quase não acontece. Aqui não. Mas eu fico pensando, meu Deus, quanta ingenuidade. Ter temor de um homem falho como vocês, mas não entender que todo o tempo o Espírito Santo, que é Deus, está com você. Com você. Caminha com você, vai trabalhar com você, levanta-se com você, deita-se com você, acessa o seu telefone com você. Aleluia. Mas você tem medo de homens. O Espírito Santo está conosco, diga conosco, mesmo quando nós não percebemos. Então como nos relacionar, entender quem Ele é? E Ele está aqui, Ele está conosco. Mas existe que a Bíblia, algo além que a Bíblia fala sobre isso. O Espírito Santo é em nós, diga comigo, em nós. Essa expressão grega é a expressão en. E é interessante que no português en, mas no grego também é en, né? Em nós. O Espírito Santo já não mais conosco, mas o Espírito Santo conosco. Preste atenção porque isso é importante, porque quando Jesus esteve aqui, a presença de Deus estava com os discípulos, mas não estava nos discípulos. A presença de Deus caminhava com os discípulos, mas a presença de Deus não estava neles. E Jesus faz algo muito tremendo. Ele fala assim, olha, se eu for, Ele vai estar com vocês e em vocês. Ou seja, já mudou de nível. O nível aumentou. Deus passará a andar não somente comigo, mas agora em mim. E eles ficavam assim, como vai ser isso? Entenda que até a morte e a ressurreição de Jesus, nenhum dos seus discípulos tinha o Espírito Santo deles. Tinha o Espírito Santo com eles, mas nenhum deles tinha o Espírito Santo habitando dentro deles. Nenhum deles. Paulo diz em Romanos 8:9 que se alguém não tem o Espírito de Deus, este não pertence a Cristo. Só pertence a Cristo quem tem o Espírito de Deus neles, habitando neles. Aquele que tem o Espírito Santo como morada, aquele que é morada de Deus, aquele que é casa de Deus, habitação do Senhor. Como é que a gente se relaciona com o Espírito Santo? Primeiro entendendo que Ele é Deus e Ele está conosco, mas além disso Ele pode estar em nós. Mas existe um outro nível que a Bíblia também fala, que é o que Jesus prometeu aos discípulos, e eu vou mostrar para vocês todas essas fases nos apóstolos. O Espírito Santo, diga comigo, sobre nós. A palavra grega é a palavra epi, que pode significar sobre, em cima ou a respeito de. Ou seja, não é dentro apenas, não é internamente, mas é algo que está sobre, algo que está transbordando. A gente usava muito aqui, eu já fiz isso antes, de trazer uma vasilha de água, e a gente coloca a vasilha vazia e um jarro de água próximo. E a gente diz, bem, esse copo, essa vasilha, esse recipiente está vazio, mas a água está com o recipiente. E é muito interessante, fácil para a gente visualizar. E eu posso pegar um pouco do recipiente, da água, e começar a derramar dentro do copo e dizer, agora, este copo não tem simplesmente água com ele, mas a água está nele. E é isso que a Bíblia está dizendo. Passou de andar próximo e passou a estar dentro. Mas se eu continuar derramando água, e eu já fiz isso e muita bagunça na igreja, a água transborda sobre o copo.
E agora essa água não está somente no copo, mas está está sobre o copo, sobre o copo, passando, transbordando, rompendo as bordas deste copo. E é exatamente isso que Jesus diz a respeito do Espírito Santo. Existe esse nível, que é o que Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão receber, não muitos dias, muito longe desses dias, o poder que virá sobre o alto, e ele estará sobre vocês, ele estará transbordando sobre vocês. É importante, queridos, entender que nos dá uma ideia de como nós podemos nos relacionar e como está o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Porque Deus pode estar com você, Deus pode estar em você, ou Deus pode estar transbordando através de você. Os discípulos, como eu disse, passaram por todas essas fases. No início, Deus, através de Jesus, estava com eles. O Espírito, Deus estava ali com eles, através de Jesus, Deus estava com eles. Através de Jesus, eles caminhavam com Deus. Através de Jesus, eles não estavam sós, a presença de Deus estava constantemente com eles. Aonde quer que eles iam, Deus estava presente. Hoje, onde quer que você vá, com eu vá, Deus está presente. Queridos, é interessante porque a gente pode não estar percebendo Deus e nem está aberto para Deus, mas Deus te ama, está olhando para você, está te guardando, porque você é especial. Deus está te guardando, te protegendo. Eu já contei esse testemunho algumas vezes. Eu me lembro, eu era um jovem meio rebelde e havia um senhor que falava muito de Jesus para mim, próximo da minha casa. E eu tinha um carro com um som muito alto. Quando a gente é jovem, a gente é bobo, a gente gosta de som alto. E eu gostava de lavar meu carro com um som médio. Mas quando eu via esse senhor chegando, eu aumentava no último. Eu falei, lá vem aquele velho chato crente. Meu Deus, hoje eu sou o velho chato crente, né? E eu ficava lavando, e esse homem falando de Jesus para mim ali. E eu, lavando o pneu do meu carro. E esse homem falando, e punha a mão assim. E ele devia falar, sai demônio. E eu lá lavando meu carro. E naquela ocasião, era Deus comigo, o Espírito Santo tentando me alcançar, o Espírito Santo falando comigo, esperando que o dia que a minha alma ia ser iluminada e ia entender que Deus tem um propósito para a minha vida. Deus, mesmo nos momentos que você não quer Ele te quer. Mesmo nos momentos que Ele te rejeita, Ele te ama. Mesmo no momento que você nem está olhando para Ele, Ele está olhando para você. Até o dia que Deus passou, como também nos discípulos, a habitar em mim. Claramente, nós lemos que após a morte de Jesus, e antes dele aparecer para os discípulos estavam atemorizados, com medos e escondidos. Você pode ler isso nas Escrituras. João capítulo 20 fala que eles estavam escondidos num lugar com medo, sem saber o que fazer, porque sem Deus a gente perde o rumo, a gente perde a direção, a gente não sabe o que fazer. E de repente, mais uma vez, de repente, Jesus apareceu no meio deles sem saber como. Jesus transpassou as paredes e as portas que estavam fechadas e chegou próximo deles, aproximou, eles olharam, viram que era Jesus. E depois tem aquela história de Tomé, que não queria muito crer porque não estava lá, não viu, e Jesus claramente demonstra que era ele. Mas no verso 21 e 22, Jesus então entra nesse lugar, nesse recinto, onde os discípulos estavam atemorizados. E os discípulos ali, sem saber o que fazer, Jesus declara a primeira coisa que eles precisavam, que era de paz. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, diz o texto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se Jesus soprou e disse receba, é porque eles não tinham, concorda comigo? Eles não tinham o Espírito Santo até esse dia. O Espírito Santo não estava neles, estava com eles, mas não estava neles. Jesus sabia que ele ia voltar para o Pai. Jesus sabia que ele nunca mais ia estar aqui presente até a sua volta, segunda volta. Mas ele falou, eu não posso deixar eles órfãos. Enviarei também o Espírito, e o Espírito estará neles. E soprou sobre eles. E a partir daquele momento o Espírito Santo passou o quê? A habitar
dentro dos discípulos. Agora eles passaram a ter uma experiência não com um ambiente, mas de fato com algo que estava dentro dele. Como disse Jesus, rios de água viva fluindo do interior deles. Eles agora puderam entender o que Jesus dizia a respeito do Espírito Santo, e muitas vezes os olhos deles não estavam abertos. Você já tentou falar de Deus para alguém que não teve os olhos abertos? A pessoa não entende. É por isso que eu sempre digo aos casais, quando você se converte, não tente passar para o outro o que você ainda sabe que ele não tem. Porque é de dentro para fora que essa água flui, amém? Não é de fora para dentro. Você pode demonstrar na sua vida o transbordar de Deus, mas ela só vai beber quando os olhos espirituais forem abertos, amém? Aleluia. Então naquele momento em diante eles passaram a ter uma experiência com o Espírito Santo interna. Eles começaram, mas é interessante que mesmo depois dessa experiência, eles não saíram para executar a obra. Jesus sopra sobre eles, e você pode ler isso em Lucas 24, e mesmo assim não autoriza eles a irem por todo mundo e pregar o Evangelho. Por quê? Porque Jesus sabia que havia uma experiência nova, que eles precisavam de ter. Eles tinham o Espírito Santo dentro deles, mas eles precisavam ter o Espírito Santo transbordando sobre a vida deles. E Jesus fala assim: fique em Jerusalém, promessa da semana passada, até que do alto sejais epi do Espírito Santo. Que ele venha sobre vocês, o poder do alto venha sobre vocês. E só então vocês vão poder sair pelo mundo e pregar as boas novas. Por que Jesus queria isso? Porque eles precisavam de ter um transbordar, uma experiência com a santidade, antes de saírem pelo mundo, antes de cumprir o propósito de Deus na vida deles. E o que mudou? Pense por exemplo em Pedro e os demais discípulos. Eles estavam atemorizados, eles estavam com medo, eles estavam frouxos, eles estavam temendo pelas suas vidas. Após o derramar do Espírito Santo, você pode ler em Atos 2, desse acontecimento que eu li. Logo depois desse momento, Pedro e todos os discípulos que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em língua. Essas pessoas, imagine você tentando se esconder com medo, e de repente alguém começa a fazer barulho e dizer onde você está, te entregando. Você está ali escondidinho para ninguém te encontrar. Aí alguém começa a fazer barulho. Aí você, cala a boca, vamos descobrir que a gente está aqui. E o outro começa a gritar mais. E o outro começa a gritar mais. E o outro começa a dar salto. E o outro começa a falar mais alto ainda. Daqui a pouco, aquilo que era para ser escondido se torna público. E todo mundo começa a chegar no lugar. E os discípulos que estavam com medo, de repente, falam assim: não tenho medo mais pela minha vida. Eu não temo mais perder essa vida. Eu não temo mais me esconder. Pelo contrário, eu agora vou me expor para Deus. A timidez foi embora, o medo foi embora, e de repente nasce ali uma intrepidez, uma ousadia, uma coragem, porque agora eles são revestidos dessa santidade, dessa presença de Deus. Pedro começa a pregar com ousadia. As pessoas os acusam de algo que eles não entendiam, diz que eles estavam bêbados. Porque para quem não sabe, o mover de Deus é loucura, queridos. Para quem não sabe, o mover de Deus parece estranho, mas até vocês também se embriagar com a presença do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu vim para a igreja, minha esposa, mulheres, vocês são muito mais sensíveis, e louvado seja Deus pela vida de vocês. A gente vinha para um culto como esse, e essa mulher ia para o carro chorando. Eu chegava no carro, grosso como uma porteira, cheio de ferro. Eu falei: por que você chorou? Ela: não sei. Então para de chorar. Voltava no outro culto, chorava de novo. Eu falei: o que foi? Eu não sei. É algo que está aqui dentro, mexendo dentro de mim. Para de chorar, porque as pessoas vão achar que você é infeliz. A experiência com o Espírito Santo não tinha acontecido. Várias ocasiões essa mulher chorava em cultos que eu falava: meu Deus, vão achar que eu bato nela. Vão achar que essa mulher está sendo um cárcere privado. Mas um dia, de repente, o Espírito Santo me pegou. Irmãos, eu não chorava não, eu urrava, eu babava. E aquele que queria ser certinho, bonitinho, passou uma vergonha louca na igreja. Deus gosta desses assim, envergonhados, esses que falam: eu não vou. A palavra, queridos, ela é viva e poderosa.
E ela é mais eficaz do que a espada de 2 gumes. Quando eu comecei a ouvir a palavra, ela começou a penetrar juntas e medulas, alma e espírito, e dividir o que estava errado dentro de mim. E aí o Espírito Santo teve acesso ao meu coração. Ouça a palavra de Deus. É por isso que nessa igreja a gente prega a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que direciona. E naquele dia em diante, eu passei a entender quem era o Espírito Santo. Ele passou a habitar em mim, dentro de mim. A evidência sobrenatural e transbordante com o Espírito Santo transformou por completo a vida dos discípulos, a vida de Pedro, a minha vida, a sua vida. A experiência sobrenatural com o Espírito Santo faz você ser uma outra pessoa que as pessoas não te reconhecem mais. É tão triste ver pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas continuam as mesmas. A verdade, elas ainda não tiveram uma experiência com a santidade, uma experiência com o sobrenatural de Deus, porque é o Espírito Santo. E o assunto dessa última série vai ser tremendo, que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, a maior evidência que alguém está cheio do Espírito. O fruto do Espírito Santo. Aquele que rouba já não rouba mais, aquele que xinga já não xinga mais, aquele que mente já não mente mais, mas agora ele é controlado totalmente pela presença do Espírito Santo. Paulo diz que é o Espírito Santo que transforma a vida dos crentes. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Preste atenção que não é luz própria, é luz de Deus, é brilho de Deus, é glória de Deus. Aquilo que vem e sai não é nosso, é dele. Se há alguma coisa boa, é Ele. E Ele diz, somos o quê? Transformados de glória em glória na mesma imagem daquela que estamos contemplando, como pelo Espírito de quem? Do Senhor. O salmista diz que aqueles que adoram deuses feitos por mãos humanas se transformam como Ele, que não falam, não vê e não andam. Mas quando você adora o Deus verdadeiro, que fala, vê e tudo pode, é isso que Paulo está dizendo, você vai sendo aos poucos transformado de glória em glória pela imagem que você contempla, pela imagem que você adora, pela imagem que está agora refletindo sobre a sua vida. E as pessoas vão vendo essa transformação. Então somente o Espírito Santo transbordando sobre nós poderá nos levar a uma verdadeira santidade. Mudar a imagem, mudar a aparência, mudar, o foco. Me veio na mente aqui uma coisa interessante. Eu me lembro de uma pessoa que a minha esposa trabalhava. E a gente cuidava minha esposa cuidava, mas eu vivia lá porque ela não viajava muito. Então a gente dormia muito nessa casa. A casa fica na Sea Cliff, que é a última rua de São Francisco, próxima a Golden Gate. Uma mansão, uma casa formidável, e a família gostava muito de nós. E todas as vezes que a gente ia para lá, ela falava assim, olha, eu não dorme no quarto do hóspede não, dorme no nosso quarto, fica aqui. A gente quase virou pai e mãe dos filhos deles, tanto que a gente ficava lá. E eu me lembro de ir para lá, e eu me lembro que a primeira vez que eu dormi naquele quarto, a visão da Golden Gate, irmão, rico tem um bom gosto, viu, que incrível. A gente deitado naquela cama, olhando para a Golden Gate iluminada, eu falei, oh Deus, não aceito menos que isso no céu, tem que ser algo maravilhoso assim. E aí, tinha o banheiro deles, e quando eu entrei no banheiro para tomar banho, eu virei assim para o chuveiro, aquela banheira, aquela coisa linda, eu olhei o vidro, e lá embaixo a praia. Eu olhei para o chuveiro, olhei para a praia, eu falei, tá longe, mas sei lá, vai que alguém está de binóculo. Não vou me expor assim não. E eu falei para a Cris, como é que esse povo toma banho nesse banheiro? Vou lá para o outro. Ela falou, não, quando você vira o chuveiro, uma cascata cai no vidro atrás. Aí eu falei, não. Rica enjoada demais, gente. Aí eu ia para o chuveiro, eu abria a cascata. Eu fechava, parava, eu abria. Eu fiquei igual bobo, queridos. Mas o que eu estou querendo dizer? A imagem é a mesma, mas com a água caindo,
ela ofusca a imagem. Quando o Espírito Santo está transbordando sobre a sua vida, você é o mesmo, mas aquela imagem que é passada, ela agora passa a ser diferente. Ela ofusca. As pessoas olham e falam assim: eu estou vendo o Laverã, mas tem algo diferente na vida dele. Eu estou vendo o Zac, mas tem algo diferente. Eu estou vendo a Darcy, mas tem algo... Porque a água do Espírito começa a transbordar sobre a sua vida. É isso que Jesus quer para nós. Ele não quer aquela água escondida dentro de você. Ele quer uma água transbordando sobre você. Ele quer uma água jorrando. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é algo tremendo, queridos. Ninguém permanece o mesmo depois de ter essa água jorrando. Sabe aquela mudança que você tanto quer na sua vida? É só sendo cheio do Espírito Santo, tendo uma experiência com a santidade que vai acontecer. Sabe aquele momento na sua casa que você fala assim: poxa Deus, faz alguma coisa. Convida a presença dele para transbordar sobre a sua vida, que você vai ver mudar. Eu tenho dito aos homens que estão fazendo um curso comigo, Pedro, pastor Milson, a gente está falando a mesma coisa. A mudança não vem na sua casa, a mudança vem em você. E quando você estiver mais cheio de Deus, a sua casa vai mudar, os seus filhos vão mudar, a sua família vai mudar, a sua igreja vai mudar, a sua cidade vai mudar, porque estará transbordando sobre você a santidade de Deus. O que precisamos fazer para termos uma experiência com o Espírito Santo? É tão simples que parece que eu não precisaria de explicar, mas eu preciso. É tão simples, mas você precisa de crer. Crer que ela existe, que ela é real, que ela é para nós. Pedro, quando terminou de pregar o sermão no capítulo 2, aqueles homens que assistiam o seu sermão e encantados com aquela água que jorrava sobre eles, perguntou assim: e o que faremos? Pedro declara: vocês creem e sejam batizados, porque a promessa é para nós, é para os nossos filhos e é para todos aqueles que o Senhor chamar. Quantos foram chamados pelo Senhor aqui? A promessa é para você. Não tem exceção de pessoas que creem que a promessa é para ela. Você precisa de crer que a promessa é para você. Você precisa se colocar dentro do plano de Deus. Falar assim: Senhor, essa promessa é para mim. Parar de deixar o diabo mentir para você que você não é digno. Toda a questão de dignidade foi colocada na cruz. Tudo aquilo que te desqualificava foi colocado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que tirava você da presença de Deus, Jesus levou sobre a cruz do Calvário. Tudo aquilo que o diabo quer dizer que você não é o suficiente bom, Deus disse: meu filho veio para este mundo para pagar o preço por você. E agora os olhos de Deus vê Cristo, a lente foi mudada, a sua justiça é a justiça de Cristo. Ele te aceita como você é por causa de Cristo. Então você se torna um vaso pronto para receber a presença do Espírito Santo. Então você precisa de crer. Acredite que o Espírito Santo é um presente de Deus para você. Em João 7, 38, 39, Jesus disse, olha o que ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Águas vivas. E ele disse isso de quem? Do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda, naquela ocasião, não fora dado. Porque por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quantos sabem que Jesus já foi glorificado? Quantos sabem que nós vamos celebrar a Páscoa daqui a uns dias, que fala da ressurreição de Jesus? Quem sabe que já foi comigo em Jerusalém, sabe que o túmulo está vazio, não há ninguém naquele túmulo. Jesus foi ressuscitado, Jesus está à direita de Deus, Ele foi glorificado. Então essa promessa se cumpriu, o Espírito Santo foi enviado. Mas todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, vai receber. Você precisa então crer. Diga comigo: eu preciso de crer. Segundo, você precisa de pedir. Eu creio, pastor, mas não pode ficar calado. Você tem que pedir. Pedir, bater e abrir-se-vos-á. Você tem que pedir a Deus: Senhor, como eu disse, aquele homem que esteve na igreja há uns anos atrás, dizia, ele quando descobriu do Espírito Santo, tudo que ele ia orar, ele falava: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Ele ia agradecer pela comida, ele falou: te agradeço pela comida, mas me batiza com o Espírito Santo. Ele pedia. Você precisa de pedir.
Ore sinceramente e peça pela presença do Espírito Santo. Olha o que Jesus diz, vamos usar a palavra, que não pode ser a minha palavra, tem que ser a palavra dele. Jesus diz, Lucas 11:13, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, quem? O Espírito Santo a quem lhes pedirem. Você quer o Espírito Santo sobre a sua vida? Peça, hoje peça, Deus, me dá o Espírito Santo. Deus, eu estou cansado de ser o mesmo, eu quero o Espírito Santo. Deus, eu estou cansado de agir por minhas próprias vontades, eu quero o Espírito Santo. Esse versículo mostra como o Pai amoroso que é, deseja dar o Espírito Santo. Ele dará a quem pedir. Entenda que o Espírito Santo não será dado de forma automática. Está andando e pum, pegou. É interessante, a gente sempre ensina isso, que Deus e o Espírito Santo é cavalheiro. Jesus diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E vou cear contigo, vou ter comunhão contigo, vou viver na sua vida, vou entrar na sua família. O inimigo, ele é diferente, ele fala de brecha. A Bíblia fala que o inimigo quer uma brecha. O inimigo não precisa de porta escancarada para entrar. Tudo que o inimigo quer é uma brecha aberta. É aquele detalhinho que você não está dando conta, é aquela abertura que você não está dando importância. E ela é suficiente para ele entrar e destruir a sua vida. Mas Deus não. Deus quer que você abra a porta. Deus quer que você o convide, que você peça, que você diga assim, Senhor, eu sou indigno, Senhor, há pecado na minha vida, mas me perdoa. Deus, olhando para a minha vida, eu não entendo por que o Senhor gostaria de habitar em mim, mas se a tua palavra diz, me inclua nessa experiência com a santidade e habita em mim, entre na minha vida. Se pedimos com fé, Deus é fiel para nos encher da sua presença. Então a primeira coisa, você precisa de crer. Segundo, você precisa de pedir. A terceira, você precisa de buscar. Pastor, não entendi nada, pedir e buscar não é a mesma coisa? Não. Quem pede, pedir é um ato de confiança, é um ato de desejo. Eu quero, mas quem busca vai atrás. Pedir representa o primeiro passo, demonstra esse desejo, mas não necessariamente vai receber, tem que buscar. Por exemplo, se eu perguntar assim, quantos querem $1.000 hoje? Levanta a mão, você quer $1.000? Olha o tanto de gente querendo. Agora eu vou dizer assim, levanta e vai atrás, vai buscar. Você quer, você tem um desejo, porque tem gente que levantou a mão, não quero, não estou bem, estou rico. Então o desejo é importante, você precisa querer, senão você não vai adquirir. Agora buscar é você ter uma ação contínua para chegar naquele objetivo. Você deseja o Espírito Santo? Você crê no Espírito Santo? Mas a pergunta é, o que você está fazendo de forma ativa para ir atrás do Espírito Santo? Para receber o Espírito Santo? Para ter uma experiência com a santidade? O que você está fazendo? Qual é a ação contínua, o esforço, o compromisso que você tem? Você está esperando em homens ou algo que vem dentro de você? Porque há pessoas que ficam esperando o ungido de Deus. E eu falei assim com vontade mesmo, que é ungido. A pessoa fala assim, ele é ungido de Deus. Enche a boca para falar. Queridos, não há ungido de Deus. Jesus nem estava com os discípulos, mas havia crença, havia desejo e havia busca. Jesus nem estava lá quando eles receberam, mas estava lá a crença, estava o desejo e estava a busca. E eles receberam. 380 ficaram de fora, mas 120 criam, desejavam e buscavam. A minha pergunta para você, não espere homens. Abra teu coração. Não espere ninguém chegar, não. Deseje Deus. Você pode estar sozinho no seu carro, aleluia, e receber o Espírito Santo. Você pode estar sozinho na sua casa e de repente o mover de Deus chegar. Porque você crê, você busca e você deseja. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos abrir esse altar hoje. Apaga as luzes. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. William, posso pedir para você voltar com aquela última música que você cantou? Você e o pessoal do louvor. Efésios 5:18 diz, e não vos embriaguei com vinho, porque o vinho gera contenda,
gera discórdia, gera destruição. O que Paulo está dizendo é que os prazeres dessa vida nunca irão preencher a sua vida, nunca irão te saciar, mas vai te destruir. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos dessa santidade. Ser cheio do Espírito Santo não é um ato único, mas é um ato contínuo. O verbo está no presente contínuo. Talvez você já foi cheio do Espírito Santo no passado, mas já não está mais. Talvez você já foi cheio do Espírito Santo em algum momento da sua história com Cristo, mas já não está mais. E Deus está mandando te dizer: continue me buscando, continue me buscando, continue me desejando, continue crendo que eu quero te encher, porque só com a experiência da santidade que nós iremos poder cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Conclusão, hoje eu quero primeiro dar uma oportunidade. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo falou para me fazer isso, então eu vou fazer. Se tem alguém aqui, eu queria que você pensasse nisso. Jesus está aqui, e Jesus está te chamando. Se você nunca entregou sua vida para Ele, eu queria que você viesse aqui e me desse um abraço, como se você estivesse dando um abraço em Cristo. E se você nunca fez isso antes, Jesus quer te abraçar hoje e dizer: bem-vindo. Tem alguém aqui hoje que quer dar um abraço em Jesus? Alguém aqui hoje que diz assim: olha, pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Desde que o senhor estava falando aí, tem algo queimando dentro do meu coração. Essa chama é o Espírito Santo dizendo: Ele está batendo na porta, e Ele está te chamando. Tem alguém aqui? Vem aqui, eu quero te dar um abraço. Tem alguém nesse lugar? Se não tem ninguém, eu só vou orar pela outra coisa, mas eu quero dar uma oportunidade para que todos experimentem o Espírito Santo. Mas antes de ter o Espírito Santo habitando, você precisa de se entregar para Jesus. Eu disse semana passada que todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas só Jesus leva a Deus como Pai. Só Jesus leva você ao Pai e não ao juiz. Então, se você quer ter Jesus como aquele que vai interceder por você e te apresentar ao Pai, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem não? Amém, então todos já fizeram. Então vem cá, filha, vem cá, corra aqui. Deus quer te dar um abraço, vem cá. Deus quer te dar um abraço. Aleluia, vem cá. Aleluia, vem cá. Aleluia. Você é amada por Ele, tá? Você é amada por Ele. Você é filha. Você foi escolhida. Você foi chamada para representar Ele. Você foi chamada para ser luz e sal. Jesus, recebe essa vida na tua presença, Senhor. Perdoa-lhe os pecados, ó Deus. Habita dentro dela, Espírito Santo, com a tua presença. E que ela possa ser, Jesus, um instrumento do Senhor neste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amor, vem cá. Dá aquele abraço de pai mesmo agora. Aquele abraço assim. Olha, e se você tem lágrimas para entregar agora para o Senhor, entrega essas lágrimas. Entrega essas lágrimas. Entrega essas lágrimas. Entrega este amor que está te preenchendo agora. Aleluia, Pai. Você é especial, amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer dar um abraço em Jesus? Pastor, o senhor está dizendo que o senhor é Jesus? Não, eu sou embaixador de Jesus. E o embaixador representa o reino que ele está. Você quer vir para o reino de Deus? A gente quer te abraçar. Tem alguém mais? Eu sei que é uma luta. Igreja, só ore. Ore agora. Interceda, porque o inimigo não quer soltar essa alma. Mas Deus está chamando pessoas para serem livres e cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Vem cá, querida. Aleluia. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se entrega ao Senhor. Amém? Aleluia. Há uma festa. Há uma festa no céu. A gente celebra esse momento porque só Deus sabe o quanto Deus esperou por esse dia. Amém?
Agora eu quero abrir esse altar. Eu queria que você colocasse de pé. E eu não queria que você fizesse isso por emoção, e nem por constrangimento, nem porque eu estou pedindo. Mas se você crê que tem mais de Deus para a sua vida e você não está lá vivendo ainda, eu queria que você fosse alguém que viesse para esse altar. E pastor, o que eu vou fazer isso? Aí, eu vou pedir e eu vou buscar a partir de hoje. Hoje eu vou começar, mas eu não vou parar até eu transbordar na presença. Já era para você estar aqui já. Se você crê que tem mais de Deus para a sua vida e você ainda não recebeu, fala assim: pastor, eu sinto assim, pulsando dentro de mim. E vem para esse altar com entrega. Uma entrega. William, sobe aqui você e o pessoal, sobe aqui, eu quero vocês aqui em cima. E William, deixa o Espírito Santo te usar. Deus quer te usar. Hoje naquele altar, no louvor, era pra gente ter, pode deixar a música que quiser, eu falei aquela, mas deixa o Espírito Santo te usar, meu querido. O Espírito Santo quer hoje usar. E olha, tem almoço, se você quiser ir almoçar, mas eu sei que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai de Deus. Quando a gente experimenta Deus nas nossas vidas, a gente não pode ter pressa, a gente não pode estar preso a relógio, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. E hoje pode ser que seja o dia de uma virada na sua vida, uma virada radical, onde você vai sair daqui rindo, embriagado, meio sem entender o que está acontecendo, mas com uma alegria que nunca você viveu na sua vida. Deixa o Espírito Santo te usar nesse momento, amém? E você vir nesse altar, peça. A única oração que eu quero é que o Espírito Santo me encha da tua presença. Espírito Santo, me encha da tua presença. E se em qualquer momento você precisar, fique de pé, alguém vai impor as mãos sobre você. Você vai orar de joelhos enquanto você quiser. Mas na hora que você colocar assim, suas mãos para cima, eu vou pedir para uma das pessoas do altar que estava comigo, que orou lá hoje, abraça essa pessoa, só diga assim: Senhor, completa a obra, completa a obra, completa a obra. E o Espírito Santo vai completar, porque é Ele que faz, amém? Então vamos começar a buscar. Demais igrejas, se você já está cheio do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te usar. Abra sua boca e deixa o Espírito Santo te usar. Se você está cheio da presença de Deus, deixa esse rio fluir neste lugar. Se você já experimentou e sabe que eu estou falando, deixa o Espírito Santo te usar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Teu amor me trouxe aqui. Aleluia, glória a Deus. Pra entender que sou de ti. Aleluia, Senhor. Em outros lugares eu busquei, e em tua presença achei o meu lugar. Teu amor me trouxe aqui. Entender que o teu Espírito Santo agindo sobre nós, ó Pai, edificando uma nova igreja, edificando um novo em outros lugares eu busquei, em nome de Jesus, tua presença achei o meu lugar. Espírito Santo vir, deixa o Espírito Santo fluir. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor, não vou fugir da
coloca no teu coração uma pressa, uma urgência. Teu amor me trouxe aqui. A entender que sou destino. Em outros lugares eu busquei. Mas só a presença, só a presença. O meu lugar. Deixa essa presença fluir. Teu amor me trouxe. A entender que sou destino. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente
queridos. Vocês estão sobre a igreja. Quem está no altar continua. Eu queria que você colocasse as mãos sobre o ombro de uma pessoa do seu lado. Todos na igreja, coloca a mão. A gente não vai fabricar nada neste lugar, não é nosso propósito. Nós somos autênticos naquilo que o Senhor está fazendo. Autênticos. A gente quer o que é de Deus na sua vida. Mas você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por coincidência. Você está aqui por um propósito divino. Você está aqui hoje porque Deus tem um plano na sua vida. E parece um clichê, mas eu estou te dizendo, é muito real. A essência que está aí dentro não é a que Deus quer. Não é a que Deus quer. Mas hoje começa a cair água limpa. E a água limpa vai começar a empurrar para fora o que está errado na sua vida. Eu estou te dizendo isso porque o Espírito Santo está me mostrando uma limpeza, uma purificação, uma transformação. Você não entende porque há muitas coisas que você não tem força por você próprio de resistir. Há coisas que você sabe que por si próprio você não consegue se livrar. Mas essa água que está jorrando sobre este lugar, sobre a sua vida, ela vai empurrar para fora o que você não pode. Ela vai transformar a sua mente, seu coração, seus desejos. Deus que está neste lugar, Ele te chamou, não tem jeito. Ele te chamou. Essa glória que a gente está contemplando neste lugar, ela vai te transformar. Ela vai te transformar. Essa glória que a gente está se expondo a ela, vai nos transformar. Com a mão sobre o ombro desse irmão, declara sobre ele, sobre essa irmã, essa presença, essa presença. Diga assim: olha, o Espírito Santo te visita agora. O Espírito Santo te visita agora. Sobre essa igreja, sobre todos vocês que estão aí, sobre você que está me assistindo, o Espírito Santo te visita agora. O Espírito Santo te toca. O Espírito Santo transborda sobre a tua vida agora. O Espírito Santo renova as águas do seu interior. O Espírito Santo traz algo novo dentro de você. É irresistível a presença do Espírito. É irresistível. Nós somos dependentes dessa presença do Espírito Santo. A experiência com a santidade é o que essa igreja mais precisa. A experiência com a santidade de Deus, com o próprio Deus. Oh Espírito Santo, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado pelo Senhor habitando em nós, transbordando através de nós. Eu disse que a experiência com o Espírito Santo é algo contínuo. Você não pode parar. Você não pode deixar parar. Você não pode deixar represar essas águas. Você não pode deixar que essas águas sejam desviadas. Você tem que buscar continuamente essa presença. Eu quero te encorajar a partir de hoje. Ter um tempo com Deus diário. Ter um tempo com Deus diário. Acorde e amanhã a primeira coisa que você vai dizer, como eu disse nessa manhã, é: bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela vida. Obrigado por me despertar. Antes de você pegar o telefone, antes de você falar com qualquer pessoa, fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Quantos prometem que vão fazer isso? Fala assim: olha, eu vou falar com Deus, a primeira coisa. E você vai dizer: Espírito Santo, esse meu dia é teu. Esse meu dia é teu. A minha agenda está nas tuas mãos. Os meus desejos estão para o Senhor. Isso é render-se ao Espírito Santo. Amém? Você não pode parar. É contínuo, contínuo. Amém? É contínuo. Levanta as suas mãos assim. Diga assim: eu quero mais do Espírito Santo. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. E eu vou buscar o Espírito Santo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e essa presença do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre vocês que nos assistem. Olha,
Fica aqui no tempo que você quiser nesse altar. O almoço está liberado, se você quiser almoçar. Mas fica aqui, se está gostoso, a gente deixa aqui os irmãos aqui mais um pouquinho, tanto, só mais um pouquinho. Fica aqui o William cantando, tocando. Se você quiser ficar aqui, fica aqui à vontade, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.